Olá, hoje nós vamos ver também um pouco da humanização do paciente na UTI. Na realidade, né, não seria só na UTI, seria em todas as áreas hospitalares, né? A humanização ela envolve todos os profissionais, familiares e o próprio paciente que nós chamamos hoje de cliente, no processo dele de saúde e doença, que compreende o ser humano como um ser complexo. Nós, seres humanos, somos seres complexos. Nós temos a necessidade, tá? Biopsicossocial e espiritual. Então, quando a gente fala em seres humanos, não é apenas o tratamento de doenças, né? É abrangido o ser humano como um todo, né? Holisticamente. Então, não podemos esquecer que a assistência que deve ser prestada em todas as áreas hospitalares, em todos os momentos da vida do ser humano, é bem complexo. O Ministério da Saúde, ele cria uma política nacional de humanização, sempre de uma forma transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-la e interferir na qualidade, né, na qualificação de atenção de gestão do SUS. Então, mas qual que realmente, né, é a definição em humanizar? Humanização, segundo, né, o Mensomo, é a ação do efeito de humanizar é tornar o humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável. Então a enfermagem tem muito disso, a gente já diz cuidar, né? A enfermagem cuida. A enfermagem presta cuidados, a enfermagem está à beira do leito 24 horas. É a equipe que mais tem o contato com o paciente, a proximidade com o cliente ali. Então, a nossa função, tá? É sempre tornar um ambiente mais humanizável. O que a gente diz é o humano cuidando do humano, né? Que é aquela, só que para tudo isso, além, né, da gente ter esses cuidados, a gente precisa ter também uma estrutura física adequada, tecnologias, né, que vão dar suporte para o nosso cuidado e geralmente o que? Uma função administrativa que valoriza, né, e respeita a pessoa, colocando-se a serviço sempre dessa pessoa, garantindo um atendimento sempre elevado e de qualidade para esse cliente. A humanização na UTI, com os adventos, com a tecnologia, né, que a gente teve nos últimos anos nas nossas unidades, que a gente vê muito hoje as pessoas falando que precisa de pessoas especializadas para trabalhar em UTI. Por quê? Porque além de você fornecer o cuidado de humano para humano, você precisa ter o quê? Uma afinidade com a tecnologia, porque são muitos equipamentos tecnológicos, várias tecnologias que são utilizadas numa UTI. Quando você trabalha numa hemodiálise, você precisa conhecer de equipamentos de hemodiálise e pronto. Já numa UTI, não. Você tem que saber de hemodiálise peritoneal, de ventilação mecânica, de monitor, de bombas de infusão, de diálise peritoneal. Então, é uma série de equipamentos que a gente tem que manusear naqueles pacientes que existe uma grande demanda, né? Que existe uma grande tecnologia. Então, devido a esses equipamentos, muitas vezes os profissionais de enfermagem, às vezes deixam o seu lado humano, tá? Para sempre se atentar apenas a equipamentos. Então, muitas vezes a gente tem que saber que equipamentos, a tecnologia às vezes pode falhar, mas os nossos olhos não falham, né? De repente, é, um, um monitor cardíaco, ele começa a alarmar por algum motivo, às vezes desconectou tudo, você não vai pensar que aquele paciente logo parou, você vai olhar para ver se aquele paciente ele tem uma coloração da pele. A gente não pode deixar o que a gente aprendeu, né, sobre sinais, sintomas, o que está apresentando para o paciente, as características, é apenas dar atenção só aos equipamentos. Então, a gente não pode esquecer que a gente é humano e aquela pessoa que está naquele leito também é humano.
né? As UTIs podem representar um espaço, tá, de uma grande concentração de tecnologias de ponta, pela manutenção do saber científico especializado, que a gente precisa de pessoas especializadas. E pacientes e familiares, né, às vezes são destruídos nessa humanização. Por exemplo, você chegar a simplesmente ser frio, né? Você vê só o equipamento, vê só aquela doença, não vê que aquele ser humano ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem toda uma vida, né? Aqui nesse mundo que a gente tem que também é, ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? O principal objetivo da humanização nas unidades de alta complexidade é manter a dignidade do ser humano, o respeito dos seus direitos, sendo importante dar a voz aos profissionais para compreender como eles se percebem em meio a esta política e prática de saúde. Então, é muito importante que a gente tenha uma empatia, que a gente não perca essa essência de ser humano, né? Cuidando de ser humano, que a gente dê só a vazão da tecnologia. O toque da enfermagem é muito importante. O que é o toque, né? É um sinal que a gente não precisa ser verbal. É um toque mais delicado, um toque mais suave, que a enfermagem pode ter, tá? Que normalmente a gente aprende isso porque apenas o ser humano ele tem essa capacidade do toque sem a verbalização. Então, nós devemos ter como os profissionais de enfermagem para conscientizar quanto à importância desse toque, promover essa utilização de forma planejada, de analisarmos, ouvir, saber ouvir, dar atenção, são chaves para uma boa interação de enfermagem-cliente. Às vezes o paciente ele só está precisando o quê? Falar, né, naquele momento, explanar os seus sentimentos. Então, a enfermagem deve ser gente que cuida de gente, né? O que eu falei no começo, o ser humano que cuida do ser humano. Então, é isso que a enfermagem é cuidar, né? Então, a Lei de Covas, tá? A Lei Estadual 10.241, 17 de março de 1999, é vigente no estado de São Paulo e muitos dos seus artigos estão diretamente relacionados à humanização na assistência de enfermagem em saúde, né? Que dispõe sobre os direitos do usuário e serviços e das ações da saúde no estado, tá? Como outras providências. Todos nós profissionais de saúde, assim como toda a população, nós devemos conhecer a legislação para garantir nossos direitos e deveres, né? Sobre o que a gente tem de direito, o que a gente tem de dever para com a humanização. Além disso, tá? A gente tem uma portaria dentro dessa humanização, que também vai promover principalmente a segurança do paciente. A segurança do paciente está muito envolvida nessa humanização também, tá? Que na portaria 529 de 1º de abril de 2013, o Ministério da Saúde cria o Programa Nacional de Segurança do Paciente para monitoramento das prevenções, tá? Dando assistência à saúde. São 6 protocolos que a Organização Mundial da Saúde implementou para orientar, tá, os profissionais quanto à cirurgia segura, práticas de higiene de mãos em serviços de saúde, prevenção de lesão por pressão, prevenção de quedas e acidentes, identificação do paciente e segurança na prescrição de uso de medicamentos, tá, administrados. Agora nós vamos falar um pouco de cada uma. Sobre essas seguranças todas, né, os profissionais estão preocupados, envolvidos, né, nessa segurança, com a finalidade de impedir os erros que aconteçam. Então, essas metas
pela Organização Mundial da Saúde, elas são promovidas para impedir esses erros. Infelizmente, ainda muitos profissionais, tá, por desconhecimento ou simplesmente por se recusar a seguir essas normas, essas regras, não cumprem essas atividades adequando, quebrando assim as barreiras que providenciam, né, vão propiciar a ocorrência de falhas e vai ocorrer o quê? Os eventos, né, que pode causar os danos e os erros que vai causar os eventos adversos ou se não os eventos sentinelas. Aqui nós temos, tá, o modelo do queijo suíço implementado por James em 2010, que são as falhas, né? Quando você quebra essas falhas que pode acontecer, a ausência ou não de implementação dessas diretrizes, né, da segurança do paciente, conhecimento inadequado e falha na oportunidade de formação ou conhecimento dessa padronização e a ausência de liderança definitiva ou ausência de estrutura que provoca coesão nas equipes, né, de trabalho. Então, quando quebra essas barreiras físicas, né, que não tem uma educação continuada, não tem uma cultura de organização, vai ocorrer esses danos aos pacientes. Em cada elas, a gente vai observar, tá, que os 10 passos, né, que eles colocam para a implementação da segurança do paciente, primeiro é uma identificação do paciente. Vocês podem observar aqui, né, as pulseiras que foram implementadas, porque pode trocar um paciente de um leito para o outro, não pode ter quebrado essa segurança de poder trocar o prontuário também, trocar a identificação do paciente, trocar o leito, mas a pulseira não tem falha. Se você olha essa pulseira antes de administrar um medicamento, antes de fazer qualquer procedimento, você vai saber que aquele paciente é realmente o paciente que você está prestando cuidado. E é fundamental essas pulseiras de identificação, tá? Para que seja identificado esse paciente. Principalmente, tá? Se ele esteja confuso ou inconsciente. O segundo passo é um cuidado limpo e seguro. Sempre o que a gente fala, higienização das mãos, que deverá sempre ser feita antes e após qualquer realização de qualquer procedimento, tá? Cuidados pessoais do profissional também, da sua alimentação. Isso protege o paciente e protege nós profissionais também. Nunca a gente ouvimos falar tanto de higienização das mãos como hoje nós falamos devido à Covid, né? Então é muito importante. Catéteres e sondas, né? O uso de catéteres, né? Seja catéter venoso central, seja sonda vesical de Foley, sonda vesical de alívio, os catéteres periféricos, tá? Então, ele serve para a administração de fármacos, né? Ou soluções e procedimentos rotineiros na equipe de saúde. Mas ele é passível de erros. Por exemplo, quando se infunde soluções interais que deveria ser para o trato gastrointestinal por via endovenosas, que a gente também costuma ver alguns casos acontecendo isso, né? Então, temos que ter um adequado conhecimento que dietas interais vai para o sistema digestório, catéter intravenosos vai para a via endovenosa. Quando uma dieta interal vai para a via endovenosa, vai se formar trombos, coágulos e pode levar o paciente ao óbito. Cirurgias seguras. Um grande risco é a realização de procedimento, né, errado, né? Ou até mesmo fazer o quê? A retirada de um membro errado, de um órgão errado, tá? Pares de olhos, de rins, de membros, né? Então, pode acontecer. Então, tem que estar bem delimitado nas fichas, né? De procedimento cirúrgico, qual é o membro que vai ser feito a cirurgia, vai ser operado, qual é o órgão que vai ser operado, e sempre está realizando essa checagem.
Infusão de sangue de hemocomponentes, que deverão sempre ocorrer somente após a identificação do paciente e de sua compatibilidade também. Primeiro precisa se colher, né, uma tipagem sanguínea para saber o tipo de sangue daquele paciente, para ser compatível àquela compatibilidade de sangue, para saber o tipo de sangue que ele vai utilizar. E depois nós temos as pulseiras para identificar também o paciente, além de todas as prontuários e tudo mais. Os pacientes, eles devem estar envolvidos com a sua própria segurança também. Toda decisão deverá ser compartilhada com o cliente quando consciente, tá? Deverá ser ouvido e respeitado, pois ele é o melhor conhecedor do seu organismo e também o maior interessado por seu estabelecimento. Então, quando ele, por exemplo, fala que você não pode funcionar esse acesso no braço direito, você pode funcionar no esquerdo, você deve tentar e respeitar essa conjuntura que o paciente, o cliente, ele vai pedir para você, né? Não ser só apenas o dono da razão, não, eu vou funcionar no direito porque eu tenho que funcionar no direito. Não, ele está te pedindo para funcionar no esquerdo, por que não funcionar no esquerdo? Uma comunicação efetiva, tá? Sempre a instituição de saúde, ela tem uma comunicação e é fundamental para a garantia da continuidade dos cuidados. Essa comunicação, ela começa desde a passagem de plantão efetiva entre os participantes dos plantões, os registros no prontuário através da sua anotação bem feita e detalhada. O paciente tem o direito de conhecer os registros realizados no seu prontuário. Se pedir para ver esse prontuário, ele tem o direito de qualquer momento ver esse prontuário. Identificação dos profissionais, empresas e tudo mais. Você deve se identificar para aquele paciente, o seu nome, o seu cargo que você exerce e até que horas você vai estar cuidando dele, tá? E se ele precisar, você vai estar posto ali para poder fazer os cuidados com ele. E as prescrições verbais devem ser só feitas em situações de emergência, tá? Com mecanismos de validação da informação recebida. Por que esse mecanismo? Só numa parada, por exemplo, tá? Que você deve utilizar isso daí. Nunca quando o médico não vai prescrever o medicamento para dor, não vê o paciente e simplesmente fala por ordem telefônica que é para administrar tal medicamento. Isso não deve nunca ser feito. Prevenção de quedas. A prevenção de quedas, a gente pôs aqui uma ilustração de quedas de idoso, porque o idoso mais comumente, tá, é acometido, né? A gente pôs até uma senhora aqui tropeçando num tapete, que para idoso não é correto tapetes que se usem, né? Deve ser um piso que seja ausente para ele tropeçar, para ele poder cair. A gente sabe que no transporte do paciente, no posicionamento dele, nos planos mais alto, mais baixos de uma elevação de uma cama que possa se movimentar, pode socorrer, por grades, proteções laterais levantadas quando você sai de perto do paciente, né? Que você abaixa aquela grade, depois você tem que suspendê-la para poder manter essa segurança do paciente também, que pode ser também um dos fatores de risco à idade, os idosos, a confusão, a agitação no momento que aquele paciente está internado, uso de sedativos, de outros medicamentos, ou que ele tenha já déficits sensitivos de visão, de audição, distúrbio na baixa no caso dos idosos, ou de outras patologias como o AVI, tá? O acidente vascular encefálico, os riscos ambientais também, calçados e vestuários inadequados, bengalas e andadores também não apropriados, né? Porque às vezes um paciente ele se adapta direito com bengala e não com andador, ou com andador ou não com bengala. Prevenção de lesão por pressão, né? Essa lesão por pressão normalmente é uma responsabilidade da enfermagem quando você não efetua a mudança de decúbito dele adequada, ou não troca a fralda daquele paciente, né?
daquele cliente, quando necessário, você deixa ele com uma fralda molhada ou suja por mais tempo. Então, pode causar a lesão. Quando você não há mudança de decúbito, normalmente essas lesões elas vão causar, tá? Em proeminências ósseas, né? Que a gente pode estar vendo nas figuras aqui abaixo, né? Onde fica em contato com o colchão, com a cama, que vai causar uma diminuição da perfusão tecidual, daquela irrigação sanguínea naquele local e do atrito, e isso vai formar essas lesões. E então, o grau de mobilidade deve ser ele é alterado, que é um fator de risco, são os pacientes acamados. A incontinência urinária e fecal, que você deixar esse cliente muito tempo molhado, né, sujo. Alteração da sensibilidade cutânea, a gente sabe que os idosos, né, ele tem a pele mais fina, então mais fragilizada, então ele tem uma tendência a desenvolver, né, e as pessoas acamadas também. Quando ele está em nível de consciência alterado, ele está no estado torporoso, ou de coma, ou acamado, ou inconsciente. E a presença de doenças vasculares também pode ser, também, né? Que pode ser os AVIs ou, né, a própria doença, alguma doença periférica que não tem uma irrigação, e o estado nutricional desse cliente também, quando ele está geralmente mais emagrecido, com caquexia, tudo, pode, com as proeminências ósseas mais salientes, então pode dar essa alteração. E segurança na utilização da tecnologia. A tecnologia está para nós aí, né? Mas a gente tem que sempre saber como mexe nos equipamentos adequadamente. Consultar sempre o material do fabricante, avaliar as condições de seu uso de equipamento, simular sempre o funcionamento do equipamento que for possível, principalmente quando a gente fala, tá, em cardioversor, desfibrilador, ele tem uma bateria interna, ele sempre, quando fica no carrinho de parada, ele tem que estar ligado a uma tomada para carregar. Se ficar fora da tomada, quando for utilizar, não vai ser efetivo. Efetuar a limpeza programada e revisão, calibração, né, desses pacientes, desses equipamentos. Informar, tá, aos familiares, o paciente, sobre a funcionalidade dos alarmes, que é necessário manter os equipamentos com alarmes acionados caso tenha algum problema, né, de uso. E orientar os familiares a não manusear os equipamentos, não mexer nas pinças de soros, a não mexer em nada, porque isso pode causar dano ao seu familiar. Os erros de medicamento, tá, são considerados, tá, gente, da dose divergente que é prescrita, o que você dá é diferente do que o médico prescreveu. Vias de administração também diferentes. Medicamentos, fazer quando eles não são prescritos, tá, que você achar que deve fazer. Não administrar ou omitir a dose desse medicamento, né, pela omissão. Não deu para você administrar naquele horário, você não administra, você não informa, você não fala nada, não anota, né, porque o paciente, ele perdeu o acesso venoso, você não conseguiu funcionar, ou porque de repente ele foi para o exame e depois você não administra aquela dose. O tempo de infusão também divergente, era para um soro correr em 12 horas, você corre ele em 3 horas. Né? Se for um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, vai causar um malefício esse paciente. O medicamento tá com diluição errada. Uma vancomicina que era para ser diluído em 100 ml de soro, correr em 40 minutos, você dá direto na veia em bolos. Uma administração simultânea de medicamentos incompatíveis. Administrar 2 medicamentos incompatíveis na mesma hora. Medicamentos em via correta, porém, tá? A letalidade errada, o jeito errado. Por exemplo, uma
uma injeção intramuscular que o bisel deve estar lateralizado, você administrar o bisel voltado para cima. Medicamentos vencidos, tá? Medicamentos deteriorados, principalmente na sua coloração. E quando o medicamento, a pessoa refere ser alérgico, ninguém deu importância a isso e administra um medicamento. Por exemplo, o paciente é alérgico à dipirona e você administra a dipirona naquele paciente. Esse daqui são os sites que eu deixo para vocês conhecerem um pouco, tá? Do atendimento humanizado e dos 10 passos de segurança, conforme o Corém preconiza. E essa é a nossa atividade de hoje, tá? O que é humanização, quais são os protocolos de segurança definidos pela Organização Mundial da Saúde. Obrigada pela participação.